Foi... Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos aqui mais um podcast, mais uma resenha econômica, o programa da família brasileira aqui, que tem a missão de trazer de um jeito descomplicado, né, informações para os nossos amigos, família, cliente, futuro cliente. Hoje na roda aqui temos o Weber, né, que é especialista político da Siglo e hoje assumiu a função aí de head de renda fixa. Parabéns até pela nova função aí, Weber. Como estão as coisas? Tudo certo? Boa tarde a todos, tudo certo? Também acompanhando os últimos movimentos mundiais aí, a semana foi agitada, vamos ver o que aconteceu aí. Temos bastante coisa para falar de geopolítica mundial aí. E claro, né, hoje numa posição diferenciada, o Júnior aqui comigo, aí brincando um pouco de outras posições no nosso futebol, aqui na nossa partida. Como estão as coisas aí, futuro papai? Como tá a coisa no Sul? E aí, brother, tudo certo? Pô, cara, que tá bom demais. Estamos em Laguna, estamos trocando de posição aí, assumindo outras responsabilidades. E o Renatão agora vai tocar a ficha desse projeto. Pô, depois de um ano e meio, hein? Pô, tem férias atrasadas, pô. Tem que acionar a CLT lá para pedir teu sério. Tem que ver a CLT do podcast, cara. CLT do podcast. Deve ter algum sindicato dos caras que fazem podcast. Então a gente dá uma verdade. Se não tiver, fica a dica aí, pessoal. Né? Valeu, brother, é um prazer. Até agradecer online aí pelo espaço, né? É isso aí, né? Uma hora é um de atacar, outra hora é outra, é isso que faz um time vencedor, né? Boa. Vamos aos números, então, do fechamento. A gente está gravando aqui, tá no finalzinho do pregão, né? Mas a gente já apurou os números do dia, então o Ibov aí teve uma alta um pouquinho mais de 1%, ele está trabalhando agora, né? Em 112.600 pontos, já está mais, se não me engano. E o dólar em 5,19, fechando no segundo dia de alta, né? A 0,55%. Acumulando no mês, a gente tem uma alta do Ibov a 0,49%, 0,5% no mês, e uma queda de 2,66% no dólar. O year to date, né, que a gente chama a primeira data do ano até o momento, acumula uma alta de 7,5% na Bolsa, com uma queda de 7,96% no dólar. Voltando a falar mais uma vez, né, a relação negativa, né, a correlação negativa que a gente tem entre a Bolsa e o dólar. Esse ano está bem juntinho isso. Então, o que a Bolsa está andando, o dólar está caindo, né? Vamos começar aí com as notícias de mercado, com o meu amigo Júnior aí, trabalhando numa posição diferente, menino multifuncional, né? Fala aí, Júnior, o que a gente teve no mercado essa semana? Só aí, cara, porque no futebol não sei jogar em nenhuma posição. Mas eu sei que tu tem uns esportes na manga aí, não se faz também, né? Mas é tudo sozinho, tá ligado? É uma coisa só, sobe na bicicleta e pá. Mas vamos lá, cara. Hoje, tirando aí brincadeiras à parte, final, dar uma sorrida aí, mas a grande, o que a gente falou muito na semana foi criar a guerra na Ucrânia contra a Rússia lá, essa invasão. Prejudicou muitos mercados. Foi de quarta para quinta-feira, na madrugada já tinha virado. A gente vinha subindo, uma tendência de alta aí, fluxo estrangeiro entrando, pessoal mudando aí de posição, entrando bastante dólar. Acho que entrou, se não me engano, foi 10 bi do dia 7 ao dia 14. Então foi uma entrada bem boa numa semana, então isso ajudou bastante. Então, enquanto as bolsas lá fora estavam caindo, a gente estava subindo aqui. Na quarta-feira, invasão à meia-noite, já amanheceu tudo em queda, um terror, todo mundo meio apavorado. Parece que está todo mundo meio que assim, teve Covid, vai ser igual Covid, tá? Parece que tá todo mundo nessa onda assim, aconteceu negócio, vamos comprar renda fixa, vamos comprar dólar, que vai estourar dólar, a bolsa vai cair. Eu acho que gerou uma tensão tão grande, claro, é muito ruim o que está acontecendo lá, questão de humanidade, a gente não está colocando em questão, mas foi questão de mercado financeiro que ficou bem apavorado. Mas realmente é para se apavorar. Hoje o mercado está subindo, aí, dando um rebote do que aconteceu ontem, mas temos alguns dias pela frente. O Weber vai dar uma explicada um pouco mais sobre geopolítica, a gente vai conversar mais sobre isso durante o podcast inteiro. Vamos. Muita coisa pode acontecer. China, Rússia é exportadora de 10% no mínimo de várias commodities, de energia chega a ser 25%, acho que petróleo e gás junto, 45%, desculpa, 25% do PIB dela diz aí. Então, cara, pode dar uma merda muito grande. Então, eu vou deixar o Weber falar da política, acho que daí, se concordar, a gente depois volta a gente aí, volta. Toca de pau, que vão de o Dolomoro, o Molodoro até a crise atual.
Boa, boa, boa. Hoje tem curiosidade também, tá? Então se prepara aí. Então, antes de. Só para finalizar, tinha anotado um negócio aqui, estava sem olhar, mas semana que vem tem agenda bem importante, tá? Segunda e terça a gente fecha aqui, quarta a gente abre. Na segunda sai PMI da China e dos Estados Unidos. Na terça-feira sai a balança comercial nossa, apesar de estar fechada, vai ser na terça-feira. Na quarta sai a inflação na zona do euro e sai também uma reunião da OPEP+, às 7 da manhã. Então, isso é bem importante para a questão do petróleo. Bateu 105, acho, no intradiário, no intraday chegou a bater 105. Então, Ontem, uma liberação de estoque de petróleo agora acho que vai ser bem essencial para segurar o preço, segurar a inflação no mundo. Então, quarta é um grande dia e na sexta-feira sai o payroll, PIB americano e PIB no Brasil. Então, na sexta-feira também é outro dia bem bala. Agenda cheia. Toca a ficha aí, Renatão. Desculpa o atraso aí. Que isso. Eu vi que tu colocou óculos ali, daí tu conseguiu enxergar melhor. E vamos agora, né, nosso especialista de política e o head de renda fixa, que é o que está bombando no momento, né, as taxas de juros no mundo abrindo bastante aí, não está sendo diferente no Brasil, que começou esse ciclo de alta antes. Vamos lá, qual que são as notícias de política e de geopolítica mundial aí, Eber? Vamos lá. Vamos começar na política brasileira, aqui nossa política nacional, né, que com certeza também muito afetada pelos eventos aí dessa semana, né? Então, o que a gente observava, até foi falado muito nos últimos episódios aí, é a tentativa do Congresso encontrar uma solução aí para o preço dos combustíveis, né? Isso vem sendo discutido desde a retomada dos trabalhos dos meninos lá no Congresso, né? Eles ainda não tinham chegado num acordo e ainda não chegaram, na verdade, né? Então, agora, a relevância da notícia é que o time econômico ele está com um temor aí de que a alta nos preços do petróleo, por causa dessa provável guerra aí, né? Já é uma guerra, né? Esse conflito, duas nações, né? Talvez uma guerra que se torne um espectro um pouco mais mundial, mas... Então, o medo que esse conflito aí impacte muito no preço dos combustíveis, aí, né? Sobe dólar, sobe petróleo. Então, e o receio da equipe econômica é que o Bolsonaro e o Congresso encontrem, né, busquem por uma alternativa mais populista para essa questão dos combustíveis, aí, além dos projetos de lei que já estão em discussão, né? Tiveram essa votação, esses projetos de lei aí, empurrados para a segunda semana de março, então, né, parece que mesmo com guerra e tudo, o pessoal vai sair pular um carnavalzinho também, né, porque é importante. Mas entre congressistas aí o que se ouve é que a nova alta dos preços nos postos poderia funcionar como um gatilho para aceleração, né, nas votações em questão, que se arrastam aí por todo esse primeiro mês de trabalho do Congresso, né. Destaque também por uma falta de coordenação clara aí por parte do Bolsonaro ao ataque russo aí, né? Uma posição que deve ser mantida por enquanto, né? Ele ainda não se pronunciou, não deu nenhuma posição oficial, né? Na verdade, o episódio teve o efeito de reacender a tensão entre o Bolsonaro e o Hamilton Mourão, nosso vice-presidente, né? Que ontem cedo criticou aí a Rússia por invadir o território ucraniano e ele acabou sendo desautorizado pelo Bolsonaro aí na live. O Bolsonaro falou: não, a única pessoa que fala pelo Brasil com relação ao conflito aí sou eu. Então ele deu uma bela de uma desautorizada aí no Mourão, né? E já falando de Mourão, ele confirmou a sua filiação aos republicanos aí. Então ele vai ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Tá? Os republicanos, aliás, que está em pé de guerra com o presidente pela ação do Planalto para atrair os deputados ao partido, ao PL, né? Então, nessa situação aí fica ainda mais claro o racha aí entre a chapa de 2018, que foi vencedora das eleições presidenciais, né? E a vaga de vice está aberta, né, Eber? Aberta, né? Nós falamos umas 2 semanas atrás aqui que um nome bem cotado aí é o ministro do Turismo, Gilson Nascimento, né, que até foi chamado de sanfoneiro e não sei o que lá pela esquerda. Então, o pessoal mostrando suas garrinhas aí, né, falando que um sanfoneiro não tem condição de assumir esse posto. Enfim,
né? Então, além do Republicanos, o PSC, que é um partido social cristão, aí também se sentiu preterido pelo presidente e, na verdade, a bancada evangélica, de maneira geral, ficou insatisfeita com o que considerou um aval do Bolsonaro ao projeto de lei dos jogos de azar, que ontem foi aprovado pela Câmara, aí, um projeto que estava em discussão desde 1991, e ontem saiu da Câmara, então provavelmente agora vai passar pelo Senado. E uma curiosidade é que apenas Brasil e Cuba proíbem jogos de azar em seus países. No restante do mundo aí essa prática é permitida. Joguinho de bicho vai ser liberado, então. O jogo do bicho se sonhou com vai animal ser liberado, é modo de falar, né? Porque o jogo do bicho nunca deixou de acontecer no Brasil, assim como quem tá os chateado... jogos do caça-níquel. A gente só não cobra imposto em cima disso, assim como as drogas, né? Então, eu acho que o pessoal ficou chateado agora, porque vai ter que pagar imposto, vai diminuir o lucro deles agora. Então, pode ser. Era limpo. É que não tem combate mesmo, né? O máximo ali, acho que bingo, esses jogos um pouco mais eletrônicos, que aí tem uma manipulação muito forte por detrás, a polícia ainda dá uma atenção para isso, mas jogo de carta, bicho, né? A gente nunca vimos na televisão uma operação para acabar com o jogo do bicho, né? Então, acho que mais brasileiro que isso não existe, né? Então, aproveitando esse ensejo da insatisfação com o pessoal da igreja com o Bolsonaro, o Sérgio Moro tenta aproveitar esse desgaste e tentou se aproveitar da Igreja Universal essa semana, né? Esse jogo aí que não tem nenhum bobo aí na corrida presidencial, né? E vai ficar cada vez mais apertada. Já para o lado esquerdo da disputa, o Jacques Wagner avisou a Lula que não quer ser candidato ao governo da Bahia, abrindo espaço para a possibilidade do Otto Alencar encabeçar a chapa, o que ainda não é pacificado entre os petistas que temem o encolhimento das bancadas. Ainda assim, o Gilberto Kassab prepara o anúncio da filiação de Eduardo Leite para a semana pós-carnaval no PSD, que, caso ocorra, bem a conversa que os dois devem ter durante o feriado. Então, o PSD que está na disputa aí, será que vai apoiar o Lula? Será que vai lançar candidato próprio? Parece que vem aí com o Eduardo Leite para compor a chapa, o que seria uma derrota aí para o Lula nessas federações partidárias. Já falamos disso em algumas semanas, né? Os partidos eles podem se juntar para disputar as eleições, mas tem que ser em bloco, tem que ser nacionalmente, né? Então, o mesmo bloco tem que disputar as eleições a governo, a presidente, a deputado. Então, vai ficar mais difícil aí. E um último assunto aqui é o voto do André Mendonça aí pela redução do fundo eleitoral. O Partido Novo entrou com uma ação no STF contra esse aumento abusivo do fundão eleitoral para 4,9 bilhões, pedindo que seja retomado o valor de 2,9 bilhões, que foi basicamente utilizado nas últimas eleições, né? Foi aquele veto que o Bolsonaro deu voltando para o 2,9, o veto foi derrubado no Congresso, depois nós passamos o orçamento, o Bolsonaro acabou sancionando novamente, não vetou novamente, né? Então, isso foi para o STF. Então, o André Mendonça, que é o relator do caso, votou a favor da ação do Partido Novo para reduzir, porém, aí outros 5 ministros aí votaram pela manutenção dos valores atuais. Então, o julgamento será retomado dia 3 de março, na quarta e quinta-feira, e o placar está aí a 1 voto da maioria, então, muito provavelmente, esse valor, infelizmente, vai ser mantido aí, né? Eu acho que é isso com relação à política geomundial aí. A gente observou aí que hoje à tarde a OTAN se reuniu, né? Assim como o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir mais agora à noite. E a gente percebe que a grande maioria dos países independentes e livres, né, eles não estão apoiando esse movimento da Rússia aí, que foi muito agressivo, né? Em um dia eles acabaram atacando quase que a totalidade do território, né? Distribuindo muitos ataques por todo o território da Ucrânia, que parece um pouco, né, planejado. Até o Biden falou isso, né? Pareceu planejado demais para ser uma ocasião. Então, já deu para ver que os russos não estão de brincadeira.
E a nossa maior preocupação agora tem que ser como é que o resto do mundo vai reagir e em que força, que volume de reação a gente vai ter nisso, porque é tem uma probabilidade muito grande que a gente está se defrontando aí com o início de mais uma guerra mundial, né? Depende muito das respostas e o que a Rússia vai fazer perante essas respostas, né? A Rússia já falou que aceita conversar pacificamente se a Ucrânia entregar todas as suas armas, destituir o presidente e se renderem, né? Então, pô, parece uma conversa muito pacífica. Depois da rendição é fácil, né? Então, mas o governo da Ucrânia pediu para os cidadãos se municiarem, estão distribuindo armas, ensinando a fazer coquetéis Molotov. Então, parece que o bicho vai pegar ainda mais um tempinho por lá. E já foi confirmado pelo Biden, né? Tropas americanas indo até a Polônia, e a Polônia também está se deslocando para Kiev, né? Alguns soldados da Polônia. Então, realmente, a gente vai ver aí, né, os países aliados ali, pelo menos indo defender a Ucrânia. Não sei se vai ser um contra-ataque, né? Porque a Rússia já tomou algumas partes do território da Ucrânia, como Chernobyl, né, a Crimeia, que já foi anexada em 2014, e as regiões separatistas já estão no controle da Rússia, né? Então a gente realmente já sabe que dali já não vai ter mais volta, né? A discussão é dali para frente, né? Chegar até Kiev, destituir o governo ou não. Então a gente vai ver muita água passar por baixo dessa ponte. Parece ser um conflito que não vai ser resolvido tão rápido. É um grande choque entre o Oriente e o Ocidente, e a gente tem que levar em consideração que do lado da Rússia a gente tem um playerzinho pequeno chamado China, né? Que também já tem um movimento ali em volta da ilha de Taiwan, então pode... É incrível, quando o Weber falou em Terceira Guerra Mundial, cara, eu me arrepiei, juro por Deus, e realmente a gente vai ver isso em 2022. Hoje, né, o noticiário já esqueceu do Covid, porque tem coisa mais importante para falar, que é essa guerra mundial. Então, o Covid realmente acabou, pelo jeito, e vai ficar por um bom tempo essa disputa entre o Oriente e o Ocidente, e o foco dessa disputa realmente é a Ucrânia, né? Eu acho que o mais importante agora, nesse momento, aí, a gente ver qual que vai ser a posição da China no Conselho de Segurança da ONU hoje à noite, né? Perfeito. O Brasil vem negociando aí com a China um apoio ao relatório emitido ali pelos Estados Unidos, né? As ações a serem tomadas, né? Os Estados Unidos propôs um plano de trabalho, enfim, não sei a nomenclatura agora, mas o Brasil deve apoiar isso aí, com certeza, contra a Rússia, né? E a grande dúvida é saber se a China vai de encontro ao restante dos países, ou ela vai botar algum ponto, ou ela vai, né, tentar impedir isso aí, esse acordo. Então, eu acho que o principal aí para a gente ver se a gente vai virar vermelho contra azulzinho ou se nós vamos, talvez, se encaminhar para esse conflito mais amigável. Uma pergunta, por que o Bolsonaro não se posicionou ainda sobre isso aí? Tá esperando o quê? Cara, na verdade, tu vai ver que o presidente dos Estados Unidos falou agora há pouco, né? Então, assim, que ele falou, o Bolsonaro? Que ele ia conversar com o ministro das Relações Exteriores, né? Ia conversar com seus pares e depois ia emitir uma opinião. É tudo muito complicado hoje, né? A guerra começou ontem e ainda vai muita coisa desenrolar. Eu acho que ele está sendo cauteloso, mas eu não acredito que ele tenha acertado na crítica com o Moro. Eu acho que ele podia, com o vice-presidente, né? Eu acho que ele podia ter pego um pouquinho mais leve, mas realmente, cara, é muito complicado entender aquela crítica. A crítica que ele fez parece que está apoiando, cara. Mas foi na casa do cara semana passada e me tratou bem. Pô, o mundo inteiro criticando. Mais uma vez ele vai ser do contra, tá ligado? O mundo inteiro, igual da vacina. Mas todo assim, mundo é importante lembrar que tudo isso começou quando o Biden tirou as tropas do Afeganistão. Né? Vamos lembrar isso daí. Tudo isso começou por causa daquele conflito ali, foi retirado, enfim. Cara, tem muita milícia, tem muito grupo separatista, muita coisa do lado da Rússia. Os grupos separatistas que estavam lutando na região ali de Donetsk e
não vou lembrar da outra, das duas regiões separatistas, hoje são todos soldados russos. Então, assim, cara, o poderio russo é muito grande, né? E a região ali é muito complexa. Então, assim, é difícil opinar sobre quem é quem, enfim. Claro, óbvio, a soberania da Ucrânia foi né, deixada para lá. É A meio que Rússia contra. entrou num outro país. Mas já tinha feito em 2014 e ninguém falou nada. É meio contradiz o que ele fala, né? Pô, não gosto de comunismo, socialismo, aí não é contra a Rússia. E meio. Ele vai se perdendo em algumas coisas. Mas, cara, eu tinha uma Tem que pergunta ver aqui que sobre assim, outra ó, coisa. o Putin, ele não é hoje, né? Claro, tem toda a herança da União Soviética, até vou trazer algumas curiosidades aqui depois, mas hoje a posição dele é como um czar, que significa um imperialista. Então, ele, assim, ó, ele não é um presidente, ele é um czar, ele é um imperialista. O objetivo dele é anexar e aumentar a glória da mãe Rússia. Ponto. Então, assim, fica longe, né, do que era aquele comunismo e tudo mais, mas, né, tem raízes. Então, assim, é muito difícil opinar sobre aquele, vamos chamar cinzeiro no leste europeu ali, que, cara, aquilo ali é um negócio muito complicado. E vai desenrolar muita coisa. Então, né, sempre reforçamos a importância de ter dólar na carteira, diversificar regiões e tal, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Beleza, pessoal? Vou trazer agora a curiosidade aqui para tentar deixar um clima um pouquinho mais leve, porque realmente falar de guerra e Terceira Guerra Mundial é um negócio muito tenso. E eu trouxe uma curiosidade aqui. Eu quero deixar bem claro que não é uma propaganda, não é nada, né? Deixar bem claro aqui que a gente entende que a Rússia, né, exagerou demais, entrou em outro país, né, ignorou a soberania da Ucrânia e tudo mais, mas eu trouxe aqui o currículo do Vladimir Putin, para a gente discutir um pouquinho e ver de onde ele saiu, quem que é Vladimir Putin. Então, Vladimirovich Putin nasceu dia 7 de setembro de 1952 e ele é filho de pais simples, tá? Ambos tiveram ferimentos de guerra, sendo que seu pai foi gravemente ferido na Segunda Guerra Mundial. Então, cara, ele já tem uma herança muito grande disso. O avô do Putin era um renomado chefe que cozinhava para os grandes líderes e autoridades da Rússia, inclusive cozinhando para Lenin e Stalin. Ou seja, estava no berço da Revolução Russa lá, né? Tinha uma proximidade muito grande. Ele é formado em Direito, integrou a KGB em 1975, onde ele chegou a ser tenente-coronel. Para quem não conhece, a KGB é o braço de inteligência da Rússia. É como se fosse a CIA, né, nos Estados Unidos, a KGB na Rússia. Essa é a mais legal. Putin exerceu a presidência de 2000 a 2008, né? São 8 anos seguidos. Além de ter sido primeiro-ministro em 2 oportunidades, 99 e 2000 e 2008 até 2012, né? Putin governa a Rússia desde a renúncia de Boris Yeltsin em 1999. Então a gente está aí com 22 anos de poder de Putin na Rússia, né? Então, muito longe de ser uma democracia. A gente já viu e deixou isso bem claro. Outro ponto importante: todos os governadores dos distritos da Rússia são indicados pelo presidente. Então não tem voto para governador lá, é o presidente que indica os governadores, né? De 2000 a 2007, e aí vem a grande popularidade do Putin, a média de crescimento da Rússia, do PIB, foi de 7% ao ano. Então a gente está falando de 7% ao ano, né, uma média em 7 anos. É muito forte isso de 2000 a 2007. E por que ele foi presidente de 2000 a 2008 só? Porque na época a Constituição, né, as leis russas só permitiam uma reeleição. Só que depois, quando ele virou primeiro-ministro e conseguiu articular, derrubou isso daí e hoje ele manda e desmanda em toda a Rússia. Então, por isso que eu falei lá no começo que ele é muito mais para um imperialista, um czar, né, do que, né, um socialista, digamos assim, né? Então, é um negócio muito mais perigoso, apesar, né, de um governo socialista ser perigoso o bastante por si só, né? Então,
não sei se vocês já sabiam dessa curiosidade, eu acho que vindo da KGB, eu acho que todo mundo já sabia, mas eu particularmente não sabia que, por exemplo, o avô do Putin tinha cozinhado para o Lenin e para o Stalin. Eu achei muito legal essa curiosidade. Foi bom mesmo, não sabia, brother. Eu descobri que a Xuxa é a 11ª atriz mais rica do mundo. Ela tem uma fortuna de 169 milhões de dólares. Caramba. Eu vi esses dias que a Xuxa estava com dificuldade de vender a mansão dela no Rio de Janeiro. Não sei aonde que é a mansão dela, mas acho que era algo em torno ali de uns 30 milhões, um negócio absurdo. Assim. E aquele tinha grupo, comprador. E aquele grupo Anonymous também declarou guerra cibernética contra a Rússia faz 1 hora também. Ah, é verdade. E guerra cibernética. Tá, e aquela história de que a Rússia estava mapeando cabo de internet, que se acontecesse a Terceira Guerra Mundial, eles iam cortar os cabos intercontinentais. Hoje não tem mais cabo, né? Hoje não tem mais cabo. Não, mas ainda tem. Tem bastante cabo intercontinental, tem bastante, cara. Porra, tem os cruzos atlânticos. Tá? Tu vai lá no Google lá, vai até os cabos que são. Que daí corta canal com o servidor. Será que ele então, vai cara, isso? É porque não chegou a ponto de ser a guerra mundial ainda, né? A gente tem tanta coisa para fazer uma guerra, né? Bomba nuclear. Na verdade, nós chegamos num ponto, se o humano quiser, a gente pode se autodestruir facilmente. Então, mas eu acho que qualquer guerra daqui para frente é muito perigoso. Eu acho que cortar a internet do mundo inteiro, eu acho que pode dar um pau grande também, cara. Ah, com certeza. Mas em último caso tem os satélites do Musk, né? Esse não cai. Visto o pacote, é $100 por mês. Tem direito a 10 megas, se não me engano. Aí, ó. Mas de qualquer lugar. Num cenário onde ninguém tem internet, fica até barato, né? Olha, se o Putin cortar, vai passar para 500. Vai ter que pagar em Bitcoin daí. Cara, o que vai impedir o Putin de cortar os cabos e não explodir o satélite? É uma manobrinha um pouquinho mais usada. E só para trazer aqui, ó. Trazer aqui o fechamento. Acabou de fechar a nossa bolsa aqui, ó. 1,39 aos 113,141 pontos. E o dólar alto de 1% aí aos 5,15. Show. Queria falar alguma coisa, Júnior? Não, lembrei. Então vamos lá. Lembrei. Fala. Se acontecer o pior cenário, a Rússia ganhar, o que acontece? Cara, você tá preparado para falar russo? Depende qual que é o cenário. Ela ganhar uma guerra mundial, se diz? Porque ela ganhar da Ucrânia já tá meio... Não, porque eu tava ouvindo bastante coisa essa semana e falaram, cara, sobre daqui a pouco... vamos lá, corta o SWIFT. Daí a China vai lá, se alia a eles e diz, a China compra todo mundo. Ó, pessoal, não tem mais SWIFT. Agora é o Kajift da Rússia, sei lá, o Rusivt. E aí? Quer me pagar, tem que ser por esse. Não quer, eu não compro mais. Sabe? Pode começar um novo código SWIFT, um novo, sabe, um novo mercado financeiro e por aí vai, uma nova... mas entendeu? Aí a gente já põe os Estados Unidos da América na jogada, né, cara? Daí o negócio... Mas assim, E a Europa inteira, né? Porque a Europa Ocidental... Os aliados, né? Os aliados estão votando. Cara, assim, ó, a gente falou sobre o Conselho da ONU ali, né? Existem 5 países que têm poder de veto no Conselho da ONU. É a China, a Rússia, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e, me ajuda aí, tem mais um país. Como assim poder de veto? A Alemanha, certo? Eles foram os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. E quando eles ganharam, esses caras que criaram o Conselho da ONU, eles têm o poder de veto. Então, o que acontece? Vai ser discutido agora o que vai ser feito com a Rússia. Por exemplo, vamos fazer um embargo maior, vamos isolar a Rússia no mundo. E a China falar assim, não, eu não quero isolar a Rússia no mundo. Acabou. Não, ele tem poder de veto, entendeu? Então, a grande crítica, inclusive a crítica do Trump lá atrás, de mandar dinheiro ali para o Conselho e não ver retorno, era exatamente nesse sentido. Tem até uma frase famosa do Trump que eu estou cuidando da segurança de vocês, gastando bilhões e bilhões aqui com vocês, e vocês alimentando a Rússia, mandando bilhões para eles, comprando energia. Isso daí algum dia vai dar problema. Então, assim, já estava desenhado isso aí. Não foi um negócio que apareceu do nada. Então, assim, o ataque russo na Ucrânia, o apoio da China, cara, tudo isso daí foi muito bem pensado, muito bem aproximado antes de qualquer movimento.
Então, realmente, a gente não vê um cenário de resolução desse problema, desse conflito no curto prazo. Né? A gente, como o próprio Weber falou, a gente vai ver uma inflação mais persistente, a gente vai ver um aumento de preços de commodities, de dólar, de euro, mais forte e mais constante. A gente vai ter aumentos de taxa de juros em volta do globo acima do que já era esperado. Né? Alguns especialistas já falam em Selic acima de 13% esse ano, por causa do conflito. Né? Mas, enfim, vamos acelerar aqui, que o papo vai sendo bom, a gente vai engatando no outro. Ficar 2 horas de podcast aqui. Eu vou trazer aqui, então, os chutes da semana passada, né? Que foi 115... Cara, eu não sei se isso daqui está atualizado, desculpa. Porque semana passada foi eu, o Everton e o... Já. E eu tô com a estimativa do Jean e do Rafael e a minha, obviamente, né, cara? Eu tô com a informação errada aqui. Toca a ficha, vamos para semana que vem, vamos nessa. Tá, eu vou... Semana que vem eu faço um adendo e arrumo essa bagunça aí. Então vamos ao chute do Ibov para a semana que vem. Então, né, com a informação que o Weber trouxe aí, o Ibov fechando praticamente na máxima, 113.141 pontos. Qual que é o chute para a semana que vem aí? Quem tá com o palpite na mão já? 115. 115,300, tá? Não tá dando muita bola para guerra, hein, né? Não. Tô vendo um cenário diferente. Tem informação privilegiada. Eu vou chutar no 113, 0-0. 113. Vamos chutar duas bandas, né? Vamos chutar uma banda para alta e uma banda para baixo. Para baixo eu vou jogar no 100. Eu vou fazer assim, então, ó. O Weber foi no 0-0, o Júnior foi mais otimista, ali 115.300. Então eu vou jogar aqui, eu sou o advogado do diabo, e vou jogar no mais pessimista. Eu vou colocar 111.800. Beleza. Aquele pensamento do Renato agora. Pô, será que se eu botar muito baixo e cair, vão dizer que eu sou azarado por colocar isso também? Vou botar mais ou menos perto do índice. Na verdade, o que eu quero, Júnior, é que o time ganhe. Alguém vai acertar isso aí. Tá. Beleza, vamos para as considerações finais aí. A gente sabe que o radar é esse conflito na Rússia, na Ucrânia. A gente vai ver muito falar sobre isso. A gente tem tropas se mobilizando na Europa para ir para a região de conflito. Então, né, a própria população da Ucrânia se armando, preparando o coquetel Molotov aí para ser uma resistência ali em Kiev. Então, o carnaval lá vai ser bem agitado. Vai para as tuas considerações finais aí, Eber, por favor. Então, é isso mesmo. Vamos ficar de olho aí. Eu acho que a única vantagem que a gente vê nesse conflito é que a gente esquece um pouquinho das eleições, esquece um pouco dessa bagunça política, bagunça fiscal do Brasil, até a questão da pandemia que você já trouxe aqui agora há pouco, né? Então, né, a gente até brincava hoje que, pô, só faltou uma matéria dizendo que os russos estão entrando na Ucrânia sem máscara, né? Então, então vamos ficar de olho nisso aí. O perigo é grande, porque a gente está falando daí de uma possível, infelizmente, uma possível guerra mundial aí. Então, não é um assunto de brincadeira. Então, vamos ficar de olho aí. Pode mexer em todos os mercados, né? Pode dar um boom nas commodities, pode inclusive favorecer o Brasil, que a gente exporta commodities, né? Mas se a gente não tiver como exportar, também não adianta. Então, vamos torcer para que isso se resolva, que a gente consiga ter um fim pacífico, se é que é possível, até porque já está rolando conflito, né? Mas que Deus abençoe os líderes mundiais e a gente consiga encontrar uma solução para o caso aí. Legal. Vamos lá, Júnior. Boa, galera. Bom final de semana, bom carnaval a todo mundo aí. Que todos tenham paz aí. Lembrando que a gente está bem tranquilo, né, cara? Quem tava lá, deixou casa, deixou roupa, deixou tudo, cara. Só saíram com a mochila. Cara, isso deve ser desesperador. Para quem gosta da casa, apesar que hoje a gente vai para nossa casa, vai estar de boa. Tem quem tá em casa, acho que pode vir uma bomba. Então, lembrando que agradecer sempre é bom, cara. Porque eu acho que aqui na América do Sul é bem pacífico isso. Então, não tem ninguém querendo uma guerra por aqui. Eu acho que ninguém quer isso.
como o Eber falou, cara, tomara que Deus ilumine a cabeça deles aí para dar um... Cara, faz o meio termo, entendeu? Ó, pega 3, 4 para a Rússia, fica 5, 6 para cá e deu o que tu quer mais, assina acordo, ó, isso aí não pode mais, daqui a 5 anos, quem sabe pode invadir mais meio pedacinho. E... a gente tem que entender que um acordo foi assinado lá atrás para a Ucrânia entregar todas as armas nucleares para a Rússia, em contrapartida, a Rússia nunca entraria na Ucrânia. Então, né, não dá para viver só de acordo, né? Então, realmente, que as pessoas, né, os líderes mundiais aí se reúnam, mas a Ucrânia entregou? Entregou. Ah, tá. Hoje a Ucrânia não tem nenhuma arma nuclear. Zero. Chernobyl estão todas... só e era mais de 1.600 ogivas, tá? Então era coisa pra caramba. A maior concentração de arma nuclear da União Soviética ficava na Ucrânia. Inclusive, né, a região tomada pela Ucrânia ontem foi Chernobyl, que foi onde aconteceu aquele acidente. Lá tem material nuclear demais. Então isso é muito perigoso para o mundo. Então esperamos aí que Deus ilumine a cabeça não só dos líderes, mas principalmente do Putin, porque, né, hoje a gente já viu um chanceler americano ali falando que o Putin é louco, né? É o louco das ideias. Isso não é bom para ninguém, né? Com o poder que ele tem na mão. Cara? Exatamente. Imprevisível. Ninguém gosta de gente imprevisível. Minha opinião, bem particular, só aconteceu isso agora porque o Trump saiu, porque era um mais louco que o outro, entendeu? Se ele ameaçasse colocar, o Trump já estourava tudo, deu, ó, não é da OTAN, mas agora deu, entendeu? Daí enfraqueceu os Estados Unidos, enfraqueceu a Alemanha, que saiu a América também. Opa, aí entrou o presidente, o momento de invadir. Entrou um presidente que, zero político, era um ex-humorista ali, fez uma série, então... E lembrando que, em outubro a gente tem eleição, então todo mundo vote uma pessoa que seja a postura para acontecer qualquer coisa. Pode acontecer uma guerra. Tem que ter alguém disponível para... Pode acontecer uma coisa... Precisa de diplomacia muito além. Então, tem que lembrar que nesse momento agora pode acontecer mais uma pandemia, pode acontecer guerra. Então, quem for votar outubro aí, pense em alguém que consiga lidar com todas as circunstâncias bem. Eu acho que é legal tomar como exemplo o que está acontecendo agora para a gente não correr o mesmo risco que correu a Ucrânia, às vezes botar um mais popular e não estar preparado para isso. Claro, ele está sendo bom demais, botou colete, está indo, está fazendo o papel dele. Mas, às vezes, poderia... Esse que tu tá falando é, na verdade, o ex-presidente que está na linha de frente da guerra, né? O atual presidente, ele só tá falando no púlpito lá, ele só tá se comunicando. Hoje foi. O Vladimir foi. Foi, isso aí eu perdi. Foi. Não, por isso que eu tô falando, também. que ele... Que vai lutar ao lado do povo. Todo mundo tinha dito que ele todo mundo tinha dito que tinha fugido. Ele foi lá e gravou um vídeo ali estamos em Kiev, junto com o pessoal do parlamento dele ali, tudo junto, só mandaram a família para fora, e ele disse que vai lutar até o final. Então, altas atitudes da parte dele, assim, é difícil o cara botar a cara a tapa porque eu não tô procurando ele, né? Ele é o... exatamente. Ele é a bandeira do polícia ladrão. Quem pegar... Exatamente. Vamos torcer para que isso não aconteça. Bom final de semana, galera. Bom final de semana, bom feriado, bom descanso. Obrigado para você que ouviu até agora aí, né? Vamos descansar aí que temos 4 dias de paz e na quarta-feira, a partir da 1h, a bolsa abre de novo e começam os mercados, né? Vamos descansar bem esse final de semana, ficar próximo da família aí. E, como o Júnior bem lembrou, agradecer o que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente acha que aqui é o fim do mundo, mas esse país é maravilhoso, esse país né? Não tem furacão, não tem terremoto, né? É uma paz. Infelizmente, só tem os problemas que nós mesmos criamos, né? Então, um abraço para todo mundo aí, um bom final de semana, bom feriado e vamos aos ganhos. Valeu, abraço.